pergunta aqui no chat, eu até vou fazer para você e para o Marcos Saravalli, interessante. Iven Ziven, ele fala o seguinte, que a mão de obra barata da China está chegando ao fim, as fábricas estão migrando para a Índia e Malásia, por exemplo. Se for ver, a Bolsa da Índia subiu muito. Será que vale a pena acompanhar e começar a pensar em investir na Índia, por exemplo? O que vocês falariam aí para o Ivens, por favor? Vamos começar com o Davi, depois o Marco completa. Legal. Paula, pergunta muito interessante, porque justamente nesse cenário de globalização que a gente está falando, isso daí fica muito em alta a gente poder citar novos mercados emergentes que começam a fazer sentido para outros países também. Não é só a China que existe. Será que não vale a pena a gente considerar outros? A questão da China tem preocupado muito os investidores, principalmente pela questão política lá também. O governo ele tem um poder muito grande na economia e acaba não tendo um livre mercado. Fala que mercados mais desenvolvidos, falando em bolsa, falando em empresa, falando em economia real, mercados mais desenvolvidos são mercados com menos assimetria, são mercados mais eficientes, são mercados que a gente consegue esperar algo mais regular, ou pelo menos reações de primeiro nível, reações de primeiro grau mais regulares, consegue operar essas alterações. Em mercados como a China, você pode fazer uma análise perfeita, traçar dados, o pessoal está falando de análise técnica, pode traçar um Fibonacci, bandas de Bollinger, fazer as análises ali de primeiro, segundo, terceiro grau, da teoria de Down, médias móveis, cruzamento de médias. Vem o governo e dá uma assinatura ali com uma canetada, a análise perfeita vai pelo ralo, porque tudo pode mudar de uma hora para outra. Então, pela previsibilidade, muitos mercados estão saindo da China e também pela mão de obra que não está mais tão barata assim. Então, é analisar cenário de risco político, cenário de risco fiscal, vale a pena até que ponto investir numa Índia, Singapura, Brasil começa já também fazer mais sentido nesse ponto. E com essa democratização de produção, o livre mercado ele começa a atuar de maneira mais eficiente. Os mercados começam a ser mais eficientes também globalmente. Isso para a economia é algo interessante, mas a legislação muda. Às vezes você tem uma legislação na Índia que você não tinha na China. Às vezes tem uma legislação brasileira, né, de imposto, a legislação aduaneira, que você não tinha na China. Então, é interessante, mas é sempre importante você ter um especialista naquela economia para ler as letras miúdas e falar onde a gente tem que prestar atenção em cada um desses países. Fora falar simplesmente das parcerias comerciais e de qual benefício econômico que isso tem. Eu passo a bola aí para o Saravalli terminar de comentar. Obrigado. Eu acho que assim, tem muitas opções, né? Hoje em dia a gente consegue acessar vários mercados e lógico, o trabalho do analista, estrategista é sempre muito difícil, né? Pô, qual que é a próxima bola da vez? Mas olhando aqui para o desempenho dos índices locais, né, da Índia principalmente, tem vindo muito bem. E para mim, uma das melhores formas para acessar esse mercado são os ETFs, né? Imagina que você está dando o primeiro passo nos Estados Unidos. Você não vai querer acessar, falar, pô, eu quero acertar aquela ação perfeita que vai subir nos próximos 12 meses, ou em novembro, dezembro. Eu vou lá e diversifico. Então, tem muito investidor que acaba acessando via aqui, Brasil, por exemplo, IVVB11. Então, tem um índice aqui, o ETF, que chama-se INDA, você consegue encontrar facilmente, que é uma forma de diversificar, é um dos maiores ETFs de Índia para acessar e está com uma performance muito boa. Então, né, começa a dar os primeiros passos, é muito difícil você entender a cultura de um país, né, a política, a economia, o desempenho. Pega um ETF, faz a diversificação, né, de vez e fala assim, pô, né, eu acho que a grande provocação é assim, pô, por que todo mundo fala de China, né, se de repente a China está chegando num momento de desaceleração, né, está mudando muito a cultura, ela passa a ser uma economia muito mais de consumo, começa a ter preocupação agora com construção civil, tem talvez mais dúvidas do que certezas agora no curto e médio prazo. Realmente, acho que o momento, acho que a palavra simples, né, de fazer, mas colocar na prática é diversificação, né? Então, vou acessar esse mercado internacional, asiático, né, acesse de outras formas e faça essa diversificação também. Então, não é só o Brasil, o investidor, né, não é só China. E às vezes você, por exemplo, se você tem uma carteira de Vale e também está posicionado em China, teoricamente você está sobrepondo a sua exposição, né? Então é importante você ter Vale na sua carteira, por exemplo, mas ter, por exemplo, Europa, Índia, Japão, outras ações, outros mercados que dependam menos, né? Senão você está realmente só uma carteira dependendo de China, né? De repente você tem uma
uma recessão, uma desaceleração da China, a sua carteira inteira se desvaloriza e você acaba sem entender. Então, acho que é importante diversificar não só em outras moedas, mas também em outras geografias. Então, acho que o primeiro passo aqui é conhecer ETFs, tem o INDA, EPI, INDI, né? Enfim, tem uma série de ETFs aqui famosos para acessar a Índia. Depois começa a entender. Acho que nenhum brasileiro, né, vou ser aqui bem agressivo, né, mas acho que o nosso objetivo aqui não é ser o maior especialista de uma ação de uma empresa da Índia. Não, a gente pode entender bastante de economia, diversificar e acessar via um ETF, eu acho que já é suficiente para ter bons retornos, né? E os resultados têm sido bem bons. Eu concordo com o Ivens, né? Falando sobre o desempenho, né, das ações locais na Índia, né? O Isaías está perguntando como escreve o nome desse ETF que ele colocou lá. INDA, o código é INDA, simples como escreve, INDA, tá? INDA. Depois eu deixo no chat ou no Telegram, daqui da BMC, mas INDA, como eu estou falando, INDA, INDA, EPI mesmo, INDI com Y e INDY são três, talvez, eu acho que os maiores em termos de valor de mercado, em termos de market cap, tá? Depois você deixa então aí no chat pra gente, Marco. Deixo todos, eles são bem simples, públicos, né? E se você tem conta, não encontrou nenhuma corretora aqui, abra uma conta fora, simples, gratuita, numa outra corretora, sem fazer propaganda em nenhuma corretora, acesse, né? Via Estados Unidos, você consegue acessar todos esses ETFs, né? Maravilha.